Nosso bate-papo hoje é com a nossa cirurgiã pediátrica, Denise Matias. O tema é muito importante, ânus imperfurado, inclusive há casos aqui em Roraima. E para explicar melhor sobre esse tipo de anomalia, a gente já conversa com a doutora. Tudo bom, doutora? Obrigada pela participação. Tudo bem. Eu já lhe pergunto, se detecta, no caso, essa anomalia logo na sala do parto? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque durante o exame físico, o primeiro exame físico do recém-nascido, que é feito na sala de parto, já é o momento ideal para se detectar essa malformação, né? Que é o ânus imperfurado. Muitas vezes, como a impressão anal ela fica muito bem formadinha, é comum às vezes as crianças nascerem no interior e isso não ser percebido logo no primeiro exame, mas o ideal é que seja feito sim logo após o nascimento, para que a criança seja direcionada para a cirurgia pediátrica, né, para a gente poder dar início ao tratamento. Isso, inclusive, é a pergunta, a curiosidade da nossa telespectadora, a Leila, do bairro Caçari, que ela pergunta se a cirurgia deve ser feita assim que sinaliza a condição. Então, quando se apalpa, vê... A gente sempre vê na novela, né, na hora do parto, aquela cena emocionante, mas naquele momento todos ali já estão vendo, verificando como é que está a saúde do bebê. Então, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, é imediato essa ação, né, quando se detecta essa anomalia? Sim. Quando, uma vez diagnosticado, né, a imperfuração anal, a gente pode observar, assim, o cirurgião pediátrico tem que ser acionado de imediato. Nós vamos avaliar, examinar a criança e nas primeiras 24 horas a gente aguarda para poder definir exatamente qual vai ser o tratamento, porque dependendo desse exame, dessa avaliação, a gente vai fazer ou uma colostomia, né, que é desviar o trânsito intestinal, ou algumas vezes é possível já realizar a correção do ânus imperfurado na primeira cirurgia. E quando se suspeita, no caso, não pode nem amamentar, a mamãezinha não pode, né? Para evitar que não pode. A criança precisa ficar em jejum, porque ela vai ter uma obstrução intestinal. A gente espera 24 horas, porque algumas vezes é comum no menino que exista uma fístula para a região perineal. E essa fístula ela vai aparecer nas primeiras 24 horas. Isso é um sinal de que a anomalia é baixa e que a gente pode fazer a correção cirúrgica em um tempo só. Doutora, tem a perguntinha da Esther do Pricumã, se o tratamento cirúrgico é de risco, doutora? Olha, toda cirurgia em recém-nascido, como eu já falei algumas vezes, é um procedimento de risco, pelas características do recém-nascido, as dificuldades, né, de lidar com tudo, com o metabolismo, mas assim, normalmente as crianças saem bem, a gente consegue fazer o tratamento, acompanhar, porque algumas vezes o tratamento inicial, sem dúvida, é logo após o nascimento, no primeiro, segundo dia de vida. E aí depois a gente vai acompanhando, porque algumas vezes é necessário fazer a cirurgia mais tardiamente. Tem outra perguntinha aqui do Enzo do Centenário. É uma condição muito delicada para o bebê? Pode gerar sequelas, doutora? Então, depende dessa avaliação que nós vamos fazer. Porque quando o ânus é imperfurado, ele não tem uma abertura no local correto. E tem uma musculatura, que é o esfíncter anal. Então, dependendo do desenvolvimento da criança, essa musculatura ela pode ser pouco desenvolvida, né? Então, quando a gente faz a cirurgia, coloca o intestino dentro desse complexo, vai depender da musculatura. Se a criança tem uma musculatura boa, ela vai ter uma continência normal e vida normal. Alguns casos, a criança pode ficar com incontinência. Isso é uma consequência grave, mas que depende muito, claro, depende da habilidade de quem opera, né? Da experiência, mas também depende da formação desse complexo. Tá certo. Doutora, a gente agradece a sua participação para a gente falar justamente desse tema muito importante, como a senhora comentou aqui com a gente nos bastidores. É um caso que, embora seja raro, mas tem se tornado comum, né? E aí, aqui em Roraima precisamente. E aí, a senhora imediatamente é acionada e faz esse trabalho belíssimo, né? De poder restaurar e garantir a saúde da criança, do bebê, né?
Isso, como você falou, assim, é até engraçado a gente falar, é raro, mas acontece com frequência, é porque de acordo com o número de nascidos vivos. E realmente tem aumentado o número de casos de ânus imperfurado, e aqui no nosso estado de Roraima nós temos muitos pacientes. E é importante as pessoas saberem, né, que tem com quem acompanhar, tem onde fazer o tratamento e quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para nos procurar. Pronto, pode procurar a Denise Matias, a nossa cirurgiã pediátrica, nas redes sociais. Doutora, obrigada pela participação, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E a gente vai finalizando aqui o nosso Doutor Me Consulta. Obrigada pela audiência, para você que acompanhou até aqui o nosso programa que foi feito com muito carinho. Até a próxima edição. Conto com vocês, hein? Tchau, tchau.